Olá, meu nome é Gabriela Gomes, eu sou aluna da Escola João Cruz, da 8ª Série A, e eu tô aqui para falar um pouco sobre o livro O Homem que Calculava e também para realizar uma das tarefas propostas pelo professor Carlos Narita e pela professora Piedade. A minha primeira impressão sobre o livro foi que, assim, eu achei que seria um pouco parecido com o livro Diabo dos Números, que eu li o mês passado. Eu já sabia, assim, que ensinaria matemática, por conta de ser um livro paradidático, mas eu não pensava que ia ser uma história assim, que se passasse no Egito, na Arábia e tal. E eu não sabia, eu nunca tinha lido esse livro, e já tinha ouvido falar de uns amigos meus que eu tinha da 8ª série do ano passado, que leram também. E eles falaram que era legal e que esse ano eu ia ter que ler. E eu falei, no começo eu não gostei, eu falei, nossa, deve ser chato. Mas aí eu fui ler e, assim, no começo é muito legal, é diferente do livro passado. Começa com ele contando a história, né? E aí fala que ele tem uma habilidade muito grande com a matéria matemática, com os números, né? Que ele é muito bom, que ele sabe fazer vários cálculos de cabeça, e consegue resolver problemas que nenhum outro conseguiu resolver. E daí eu falei, nossa, vai ser legal, tal. Aí eu fui lendo e o livro é diferente também do Diabo dos Números, porque é um romance, né? Conta também, além de ensinar os conteúdos matemáticos, também narra a história de um romance, no qual ele se apaixona pela Telacim, que é a aluna dele, né? Que ele está ensinando a matemática. E ele se apaixona por ela e os dois... E ele começa a ensinar, só que aí ele quer casar com ela, todos acham um absurdo, falam que não. Só que ele vai até o fim, e daí no final também eles propõem um desafio pra ele, que se ele realizar esse desafio, ele casa com a jovem, então assim. Aí o desafio era desvendar a cor dos olhos de 5 escravas, no qual 2 eram os olhos negros e 3 eram os olhos azuis. E ele não mede esforço, não mede tamanho, porque quanto ele gostava muito da Telacim. E ele aceita fazer essa prova, esse desafio, e faz, e pelos desenvolvimento que ele tem com os números, né, através da matemática, das contas, tal, que ele fez, ele consegue desvendar esse mistério que nenhum outro calculistas, matemáticos, nenhum outro conseguiu desvendar, e ele conseguiu. Então ele consegue o desafio, de prêmio ele se casa com a jovem e se converte no cristianismo, que ele já era, e ela também era, mas ainda não era descoberta, por quanto lá é outra religião que eles seguem, mas ela sempre foi no cristianismo, porque até numa parte do livro narra lá que ela está cantando uma canção que é uma parte da Bíblia também, que tem aos Coríntios. E também o cantor Renato Russo, da Legião Urbana, ele regravou isso e fez uma música chamada Monte Castelo sobre esse assunto, que tá na Bíblia também. Então ela se converte ao cristianismo, eles vivem felizes, têm filhos, e foi isso que eu gostei. O meu capítulo preferido foi o último, né? Porque eu acho legal também porque ele não mediu os esforços e fez a prova, e assim, antes de eu ver a resolução do problema que ele deu depois, assim, aos meus olhos eu não conseguia descobrir a cor. Eu falei, nossa, ele não vai conseguir. Mas daí no final ele explica como ele fez, de módulos matemáticos e tal, e ele consegue, e eu achei que isso foi fantástico, e eu gostei muito. Também do primeiro que ele conta, né, do segundo também que ele conta a história dele, que ele contava as ovelhas e tinha um desenvolvimento fora do normal, que os seres humanos normais não tinha. E daí ele vira um mestre calculista, aí ele encontra o Bagdá, que guia ele até a cidade de Bagdá, e para ele se destacar lá, e realmente ele acaba se destacando, fazendo a resolução dos 35 camelos, que todos se surpreendem, também dos tecidos e tal, das heranças que ele reparte, e todos veem o talento que ele tem, descobre ele, e ele sobe lá em Bagdá e vira muito conhecido, todos querem conhecer. E também eu gostei desse capítulo.
Na minha opinião, o livro ensina várias coisas. Assim, eu nunca tinha lido um livro desse jeito. Eu já tinha lido outro livro paradidático, mas não contava uma história, assim. Era só à noite, ensinava o conteúdo da matemática e acabou. Mas esse não. Esse é bem diferente, porque também narra uma história. E acho que ficou mais interessante, mais chamativo pro público. Não só os estudantes jovens, mas também como todas as idades. E eu acho que isso foi bem legal no livro. E como também ensina bem, né? Ele explica muito bem a matéria que muitos não conseguem entender. Mas através do livro conseguiram. Como eu, umas matérias lá, eu não conseguia entender assim, mas depois da explicação ficou tudo bem mais fácil. O Malbatarran, na verdade, se chama Júlio César. E ele é um escritor muito famoso, assim, e ele escreveu vários livros paradidáticos, para livros de enciclopédias e tal. Também livros de romance, como O Homem que Calculava. Como o Malbatarran e como o Júlio César, pois como ele fez a história, se passado na Arábia, lá no Egito, ele achou que um nome brasileiro, um nome comum do Brasil, não chamaria tanta atenção para o público de lá, né? Como era uma história mais, assim, do Oriente, ele achou que era melhor ele apropriar um nome junto com o local. E ele pôs o nome de Malbatarran. E também ele continuou a carreira escrevendo outros livros como Malbatarran. Eu também achei que o livro tem várias coisas com o nosso cotidiano. Eu achei legal também realçar esse aspecto, pois deixa o livro de uma maneira mais dinâmica, né? Pois os problemas relacionados com fatos que acontecem no nosso dia a dia. Então, também, se a gente passar por alguma situação parecida, a gente sabe, né? Fazer. E eu acho que é legal, ele juntou a matemática, assim, com o nosso cotidiano e juntou uma coisa só. E também juntou o romance e virou o livro Homem que Calculava. E eu gostei muito, eu achei muito interessante, de verdade. E eu recomendaria para todas as idades ler esse livro, pois ajuda no desenvolvimento e também é uma história interessante, uma história legal e que a pessoa não se arrepende quando lê. E eu acho que a matemática tem que ter isso também, não só ficar em sala de aula com cálculos e lousa escrevendo, mas não, trazer a matemática para o nosso mundo mesmo, o mundo dos jovens, livros, romance, para deixar de uma maneira mais dinâmica. E foi isso que eu gostei, espero que vocês também gostem. Oi, meu nome é Stephanie, eu sou aluna da 8ª Série A e hoje vim falar minhas primeiras impressões sobre o livro Homem que Calculava. Então, no começo do livro eu achei que ele ia ser super entediante, sim, por falar sobre a matemática. Mas com o desenrolar da história, quando ele fez a viagem para Bagdá, eu vi que quando ele conhecia as pessoas, solucionava os problemas, tipo, era uma coisa diferente, assim, e o jeito que ele solucionava era bem legal e bem diferente. E com o andar, assim, da história, ele conheceu a Telacim, né? Ele foi professor dela. E com o tempo eles se apaixonaram, daí nessa parte que eles se apaixonaram, eu gostei muito, porque eu não achei que um livro de matemática pudesse envolver um romance. Daí, com o andar da história, ele teve que decifrar a cor dos olhos de um grupo de negras, com apenas ouvindo declarações delas, que poderiam ser verdadeiras ou não. Daí foi um desafio, eu acho que bem difícil de se resolver, mas eu gostei. E depois, assim, ele se casou com a Telacim, né? E teve 3 filhos, e eu gostei muito dessa parte. Eu achei bem legal, assim, assim, o livro ele envolveu a matemática junto com o romance. E eu achei que foi bem criativo isso do autor, porque isso torna o livro mais legal, que as pessoas gostem mais de ler, porque só matemática, eu acho que nem todo mundo gosta. E eu acho que com romance envolvendo essas coisas assim, problemas difíceis de se decifrar,
Eu achei que ficou bem interessante o livro e foi que, assim, depois desse romance dele com a Telacim, foi que eu comecei a gostar. Que daí foi a parte que mais, assim, interessou, que fez eu continuar lendo o livro. E essas são nossas primeiras impressões sobre o livro O Homem que Calculava, de Malba Tahan. Espero que vocês gostem. Tchau! Tchau!